Olá, esse é o Anderson Anaia Entrevista, diretamente aqui de São José do Rio Preto. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, uma cantora talentosíssima, Pri Polotto. E vai doer, porque eu vou estar ainda mais bonita, voltar radiante, tão cheia de vida. Aí que ele vai sofrer, aí que ele vai sofrer. Termina pra ver, termina pra ver, se o meu amor só existe pra amar você. E aí, quanto tempo na música? Já faz profissionalmente 13 anos, mas eu canto desde pequena, desde criança. Por que você se interessou e como que você se interessou por música? Eu sempre gostei, desde quando eu nasci. Meu pai fala que eu pequenininha, não lembro, 2, 3 anos, eu já adorava música, eu cantava. A primeira música que eu comecei a cantar foi aquela Era Uma Vez, um pedacinho no meio do nada. Então eu comecei cantando essa música e eu sempre gostei. Aí eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão, mas eu comecei tocando teclado. Minha mãe me colocou para fazer aula de teclado, fiz algumas apresentações e aí aos 11 anos mais ou menos, meu avô trouxe um violão de Aparecida do Norte, porque ele tinha vontade, né, de tocar, de cantar, e aí eu que ficava pegando o violão dele, tocando, ficava brincando. Eu tentava compor já desde pequenininha, porque na minha cabeça eu já queria viver da música nessa idade, e aí eu falava, eu preciso fazer as minhas músicas. Então eu quero viver disso, eu preciso compor. Mesmo sem saber tocar violão, eu ficava compondo, tocava errado, não tinha noção. Então só tocava para poder criar as músicas. Quais são suas principais referências na música, inspirações? Quando eu comecei a tocar, eu gostava muito mais de pop rock. Então a minha referência assim, foi a Avril Lavigne, uma cantora americana. Então, aquela cantora quando aparecia com guitarra, né? E aí a gente sonhava, eu quero ser ela. Então, assim, eu comecei por conta dela, comecei com essa referência, tocando as músicas dela. E como o mercado onde a gente vive é muito sertanejo, eu decidi ir pro sertanejo. Então eu peguei de referência, assim, Bruno e Marrone, que era, né, Zezé de Camargo, que são as duplas, assim, Bruno e Marrone eu gostava demais. Então, minhas referências eram essas. Aí depois veio a Marília Mendonça, o mercado começou a abrir mais para as mulheres, né, porque quase não tinha antes, né. Existia, mas não como é hoje, claro. E aí foi por isso que eu decidi ir pro sertanejo, né, mas porque aqui na nossa região é o forte. Eu resisti no começo, demorei até cair, sabe? Mas assim, você foi por uma questão meramente comercial ou você também gosta de sertanejo? Comercial, eu fui comercial, porém hoje eu gosto. Eu gostava, mas não de cantar, porque na minha cabeça eu achava que a minha voz não combinava. Então quando eu cantava essas cantoras, essas músicas internacionais, a Avril Lavigne, eu falava, nossa, eu cantava, adorava, eu falava assim, nossa, canto super bem. Aí eu ia cantar uma música sertaneja, era como, pra mim, na minha cabeça, eu falava assim, nossa, tá muito feio, não ficava bonito. E aí eu meio que me frustrava e achava que eu não servia pra cantar sertanejo, entendeu? Era mais uma autocrítica aqui que eu olhava e falava assim, nossa, não tá legal. Mas tudo foi um processo, né, de treinar e tentar fazer algumas técnicas vocais pra trazer uma voz de peito, pra trazer uma potência ali, pra ficar mais legal. Hoje eu gosto de cantar, não só de ouvir, porque antes, apesar de eu gostar muito do pop rock, eu ouvia, sim, alguns sertanejos igual Bruno e Marrone, Zezé. Então, depois eu fui me adaptando e no sertanejo profissionalmente faz uns 5 anos, 6 anos que eu venho fazendo shows. Quais são as partes ou a parte mais desafiadora de viver ou trabalhar com arte? É muito difícil, porque é como se fosse quem tem o desejo de crescer na música, eu vejo, tá? Isso é algo que eu vejo. Ou você tem aquele propósito que é seu, ou é aquela sorte de postar uma música e estourar. Agora falar assim, eu quero iniciar o meu projeto, como que eu vou pegar um empresário? Porque
Eu entendo que, assim, vai muito dinheiro. Todo mundo sabe que é muito dinheiro e é algo que é meio inacessível, digamos. Não é pra todo mundo. Tem um jeito, apesar não é só você falar assim, eu tenho aí 2 milhões. Se você investir errado, não vai virar. Então você pode até gravar CD. É incerto, não tem como. Você pode investir 3, 4 milhões que você não tem como e não vai dar certo, porque talvez não tem um caminho, sabe? De quem já tá lá, como se fosse um mercado que fala assim, hoje eu vou investir na Priscila Poloto, ela vai estourar. Eles têm, tipo, uma certeza maior, mas é algo meio inacessível, não tenho contatos, não tenho nem ideia, mais ou menos, como funciona, né? Então, eu prezo muito na fé mesmo, então, não tenho um projeto, de pensar assim, não tem empresário hoje, então, assim, eu conto muito com a minha fé, com o propósito que isso um dia vai acontecer. E qual é a ou as partes mais gratificantes? Com certeza agradar o público. Ontem mesmo eu fiz um show, as pessoas chegaram e falaram assim, olha, foi maravilhoso, a gente amou seu trabalho, que show, tava passando aqui, né, dos caras que tava lá no bar falou assim, eu nem ia parar, eu vi você ali, eu falei assim, nossa, é uma cantora, vamos assistir. No final do show ele veio, ele é de Minas, até ele não é daqui, ele veio, me elogiou, falou que adorou o show. Então assim, isso é muito gratificante, sabe, ouvir, saber que a gente talvez mudou o dia de uma pessoa, que a nossa letra pode ali atingir, nossa, eu amei, enfim, esse reconhecimento, sabe, do público é muito legal, é muito gratificante a pessoa chegar e trazer isso pra você.